certeza você já ouviu falar na expressão patentear um invento. Pois agora a gente vai te mostrar por que este registro é importante. Estão conosco o professor da UBRA, Márcio Machado da Silva, que também é diretor de inovação da universidade e o vice-presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB-RS, Gustavo Correia. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, obrigado pelo convite. Olha, curiosamente, não só inventos, né? Eu não sei se tem uma relação direta com a história que eu vou contar para vocês, mas vocês me corrijam se eu estiver errado, né? Mas hoje se registra até nome de banda. Né? Sim. Se registra Sim. até nome de banda. Eu sei porque eu tenho uma banda há 22 anos e para a gente gravar o primeiro disco, para tudo ir no trâmite, lá naquela época, 1998 e tal, eu tive que ir ao INPI fazer o registro do nome da banda, né? Que hoje deve estar valendo milhões, tamanho sucesso da minha banda, né? Nesses 22 anos de ostracismo. Mas, enfim, tu vê que curioso, até o nome de uma banda. E aí eu lembro do caso do Engenheiros do Havaí. Né? Lembra, Márcio? Do Jota Quest também. Do Jota Quest também. Quest, houve mudança, né? Do J Quest, né? Que era o desenho, para o Jota Quest. E teve a briga também dos Engenheiros do Havaí com o nome, né? Quem era o dono do nome Engenheiros do Havaí. Então, tu vê, a gente está falando de invento, o cara pode imaginar que é eureka, deve ser uma mega invenção que a gente tem que registrar. Mas até nome de banda, porque se não registrar, dá briga depois. Vamos falar então sobre o registro, né, gente? A inovação precisa das patentes ou as patentes precisam da inovação? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha nessa situação? Gustavo. Na verdade, caminham juntas. Sim. Claro, a inovação para as patentes ela é objeto da proteção. Né? Então, não existe uma patente sem algo inovador por trás. Agora, para a inovação, a patente ela tem esse aspecto de ser um meio de incentivar ainda mais a inovação. Sim. Né? Então, inovar sem tu ter um instituto, centro ali que te permita explorar depois aquela tua tecnologia e ter o retorno do investimento que tu fez na pesquisa e desenvolvimento também não seria interessante, né? Sim. Então a patente surge justamente nesse sentido, né? Claro. Aí já surgiu, nessa nossa primeira participação, surgiu uma dúvida agora. Quando a gente fala em inovação, por exemplo, algo que já existe, tá? Pode ser um produto ou uma técnica, enfim, uma ideia que já existe. E se a gente reformula essa ideia, ou refaz, ou faz de uma maneira diferente, isso também pode ser considerado uma inovação, porque senão as pessoas partem do zero, né? Partem assim, olha, aquela coisa, o cara está dormindo e inventa algo completamente novo. Como é que a gente pode lidar com isso? Na verdade, sim, existem vários graus de inovação. Tá? Então, vamos imaginar, por exemplo, pode existir uma inovação no exterior e, dando exemplos, assim, né? Há anos atrás teve a febre das compras coletivas. Sim. Né? Então, tinha no exterior, não tinha no Brasil. Ao trazer aquilo para o Brasil, é uma inovação. Os sites, aqueles de compra coletiva. Exato. Claro. Agora, claro, aquilo não poderia ser protegido por patentes, porque não era novo. Então, um dos requisitos da patente é a novidade, tem que ser novo. Agora, dentro dessa novidade também tem graus de invenção, né? Então, quando tu tem uma inovação mais robusta, né, mais criativa, tu tem um tipo de patentes, né, com um prazo maior de exploração, tu tem 20 anos para explorar aquela tua tecnologia. Sim. Se tu tem uma inovação com um grau um pouco menor, um aperfeiçoamento em cima de um produto que já existe, seria um outro tipo de patente, uma patente modelo de utilidade, né, que difere porque tem um prazo um pouco menor de exploração. Posso dar um exemplo? Claro. Vamos ver se eu consegui entender a diferença. Quando lançaram o Big Brother, até hoje, né, todas as emissoras, sempre quando aparece, né, o que a gente chama assim de me ajuda agora que eu esqueci, Guilherme. O rol, exatamente. Aparece o nomezinho lá, Luiz Gustavo, aparece Guilherme Roquete, diretor-chefe, editor-chefe desse programa, porque assim ele fica mais tranquilo. A ideia foi tua, Salvador da Pátria não, é editor-chefe, não inventa, fica aqui no meu ouvido buzinando coisa que não está escrito no nosso rol. Aí aparece uma marca, que é a empresa que inventou esse formato do Big Brother, que tem no mundo inteiro. Só que aí o seu Silvio Santos, na época, quis fazer um reality show parecido e inventou a Casa dos Artistas. Teoricamente, o formato era muito parecido. A diferença é que não eram pessoas anônimas, e sim artistas conhecidos. Seria mais ou menos isso?
Poderia ser. Poderia ser. Dentro da propriedade intelectual existem vários institutos, né? Então, Sim. como a gente deu o exemplo ali do nome da banda, né? Existem as patentes para proteger as invenções, existem as marcas para proteger os signos, os sinais distintivos, né? Sim. O nome da empresa, dos produtos, da banda. Né? Existem os direitos autorais, que protegem as músicas, as obras artísticas, né? Então, eu acredito que dentro desse caso aí do Big Brother, talvez a gente esteja falando de marca, o formato, uma proteção autoral do formato do programa. Né? Foge um pouco das patentes, mas ainda está dentro do universo da propriedade intelectual. Né? Sim, que é tão complexo isso, né? Quem é dono de quem? Agora, depois dessa pequena aula que tivemos para diferenciar o que é inovação, o que é a patente, enfim. Márcio, a importância da universidade onde é um lugar de ideias. Ideias surgem aqui a qualquer momento. Eu já tive umas 3, 4 conversando aqui com vocês. E aí, a importância da universidade, né? E como incubadora mesmo, gestora dessas ideias. Sim. Bom, essa questão das patentes é uma questão muito presente, principalmente nos parques tecnológicos e nas incubadoras, que fazem um link muito grande com os cursos de mestrado e doutorado da universidade, que eu acho que são os maiores celeiros de patentes, de ideias. Então, a ideia de trabalhar, de registrar uma patente, de registrar um processo, uma nova técnica, é dar garantia para o pesquisador, né, de que ele vai poder explorar isso num futuro, que não vão copiar essa ideia dele. E tem uma outra coisa interessante que a patente pode ser utilizada na área de empreendedorismo, que é quando a pessoa tem uma ideia muito interessante e não tem interesse, tem condições de ela desenvolver essa ideia até o fim. Então, ela pode registrar essa patente e depois licenciar uma empresa, uma grande empresa, uma multinacional, para produzir. Então, em larga escala, isso que ela inventou. Então é o que garante a ela licenciar um produto. Isso é licenciar um produto. Eu não sabia, confesso que eu não sabia. Já ouvi. E sem ter a patente, essa a grande ideia empresa de alguém pode copiar. Sim, a ideia de alguém, que é quem tem a patente. Tá. Então, um pesquisador, por exemplo, inventa uma nova, que é um caso real aqui da UBRA, uma professora que inventou uma técnica muito interessante de fazer a separação das células do DNA, por exemplo. Perfeito. Uma técnica mais rápida, mais eficiente. Se ela simplesmente publicar isso num evento, uma grande empresa pode copiar essa ideia e utilizar isso comercialmente. Se ela tiver a patente disso, ela pode licenciar. Aí a empresa, para poder utilizar essa técnica, vai ter que pagar os royalties dessa patente. Vou usar um outro exemplo, talvez fique até mais fácil, porque as pessoas hoje estão ligadas em Pokémon GO e coisas do tipo, aplicativos, por exemplo. Eu posso ter, Alice, estou esperando o ônibus, né? Já para dizer que eu não tenho condições mesmo, a coisa está difícil, estou ali esperando o ônibus. E aí tive uma ideia de um aplicativo. A ideia, no caso, eu posso começar esse processo de patentear essa ideia antes desse aplicativo se tornar uma realidade e entregar para alguma empresa especializada em tecnologia, desenvolver ele, seria mais ou menos isso? Como é que eu faço para essa minha ideia aqui virar uma patente? No caso do aplicativo, o furo é mais embaixo. Aí o Gustavo vai comentar contigo. Na verdade, a ideia ela tem que passar um pouco do campo da ideia. Né? Tu não precisa ter um protótipo, por exemplo, ou tu não precisa já ter um aplicativo desenvolvido, mas tu já tem que saber o que tu quer que conste no teu aplicativo, quais são os benefícios técnicos que eles vão gerar. Né? Então, já tem que ser um pouco mais que uma ideia. Né? Agora, a partir do momento que tu tem informações suficientes para descrever isso num pedido de patente, para que o examinador lá do INPI possa teoricamente, reproduzir a tua patente, tu já tem os elementos necessários para encaminhar teu pedido. Mas isso pode ser só no papel, num projeto? Mesmo que eu não tenha conhecimento, eu vou ter que estudar, pelo menos, um pouco de tecnologia da informação na concepção de vocês, por exemplo, para poder passar isso para o papel. Eu acho que o problema é tu conseguir descrever de forma interessante essa tua ideia, porque se eu pego, por exemplo, a ideia de fazer uma revista online e quero registrar essa patente, facilmente uma pessoa, se eu descrever ela de forma muito genérica, primeiro não vai conseguir uma patente, né? Porque já existe. Sim. Mas conforme a maneira que tu descreve essa invenção, essa ideia, tu pode ter uma patente fraca. Uma patente que uma pessoa mude alguma coisa que descaracteriza aquela ideia, mas aproveite grande parte da tua ideia. Então, não é uma coisa, um aplicativo não é uma coisa tão simples de ser... Eu imagino. De ter uma patente que vale a pena ter uma patente. Sim. Porque também dá para ter uma patente de um aplicativo, só que... Vou perder dinheiro, tá? Vou usar um exemplo aqui. Que envolve tecnologia e algo extremamente útil que pode salvar vidas. Tá? Sabe que se é uma ideia tua e tu tá tornando ela pública, tu perde realmente a Gente, oportunidade. eu quero o bem da humanidade. Altruísta. Tá? Eu quero o bem. Você que está me assistindo, eu quero que você preserve a sua vida, especialmente no trânsito. Se eu quiser inventar, agora não no trânsito, e sim na sua vida pessoal, o bafômetro de celular.
que você só pode usar o celular, ele só vai funcionar se você der uma baforada e não tiver bêbado, porque geralmente as pessoas que tomam um pouco a mais e usam o celular cometem bobagem, especialmente no campo da sua vida conjugal, dos seus relacionamentos, né? Chamam uma ex-namorada na hora imprópria, tipo 3 da manhã, né? Tô com saudade, coisas do tipo. É uma ideia, né? Tô aqui pensando, como é que ela vai funcionar? É um caninho que acopla no celular? Tudo isso eu tenho que pensar para desenvolver uma patente? Tem Por exemplo, um desenho também de como é que ele funcionaria? O desenho ele não é obrigatório no pedido, mas ele serve para ilustrar a patente. Né? Tu tem que conseguir descrever alguns aspectos. Né? O que é o campo de aplicação, para que ela serve, quais os problemas que já existem naquela tecnologia hoje no mercado, e qual o problema tu está resolvendo. E depois como que tu vai resolver esse problema. Né? Então daí sim, daí tu vai ter que escrever o que vai comportar, qual é o caninho, se vai utilizar um aplicativo dentro do sistema, o que esse aplicativo vai utilizar, vai considerar em termos de informação e de processamento de dados, né? Sim. Então, tu tem que ter um pouquinho mais avançado ali o conhecimento. Se eu quisesse desenvolver isso dentro da universidade, como é que, por exemplo, no caso aqui, a Ubratec, daria suporte tanto para escrever isso, redigir isso e transformar numa patente para poder apresentar, ou depois até mesmo no desenvolvimento do equipamento? A Ubra tem, além da Ubratec, né, a Ubra tem um escritório de projetos da Ubra, que é o setor da Ubra que cuida dessa questão de propriedade intelectual, de marcas e patentes, que terceiriza o serviço de patentes para uma empresa. Então, se a empresa estiver incubada na incubadora da Ubra, ou dentro do Parque Tecnológico da Ubra, ou então, se for um aluno dos cursos de mestrado e doutorado da Ubra, ela faz todo esse encaminhamento para fazer esse registro, orienta na construção desse projeto para fazer o registro do... Sim. E aí, isso dentro da universidade, gente, tem um universo aqui, né? Universidade, um universo. Aí tem áreas, por exemplo, fisioterapia, mas também tem a parte tecnológica, enfim... Tudo que tem aqui pode, teoricamente, ser patenteado na medida em que eu crio alguma coisa única, nova, inovadora? Deveria, inclusive. Deveria. Nós já temos algumas... nós já temos... Sim. Tem, por exemplo, de um creme dental, tem uma patente de um equipamento para fisioterapia, tudo de alunos da Ubra, de professores da Ubra que fizeram suas pesquisas. E quando a pesquisa, no final, principalmente nos cursos de doutorado, que exigem um certo grau de inovação, de novidade, né? Quando elas geram uma coisa que possa ser utilizada comercialmente, os pesquisadores normalmente buscam fazer o registro da propriedade intelectual para poder explorar isso. E essa propriedade intelectual, no caso, Márcio, da universidade, como ideia, já que tu falaste, doutorado, uma tese. Uma tese. Ela deveria, como tu disseste, deveria ser... Não a tese, mas o produto da tese. Sim. Sim. O produto da tese, seja um equipamento, seja uma técnica, seja ou uma ideia que eu tenha desenvolvido, por exemplo. Que a ideia... Que pode ser usada em outros trabalhos. Tem que desenvolver um pouco mais a ideia para, eu acho que sair do conceito de ideia, né, Gustavo, e ir para um conceito de uma técnica. Sim. Uma coisa que possa ser documentada. Muitas vezes a ideia fica num âmbito, a gente falando assim em ideia, num âmbito muito generalista. E aí não pegaria uma patente. Uma coisa muito geral, dificilmente a gente conseguiria. Posso dar um exemplo bem esdrúxulo? Assim? Por favor. Por exemplo, eu tive a ideia de criar uma máquina do tempo. Né? Isso é uma ideia. Agora, para eu conseguir ter uma patente sobre aquilo, eu preciso de fato conseguir explicar como é que vai funcionar essa máquina. Sim. Então, essa é a diferença como entre... isso vai... Exatamente. Como vai funcionar. Porque senão tu diz, eu vou inventar a cura do câncer. Quero patentear. Vai ser um comprimido. Sim. Já tive a ideia. Toma com 2 copos d'água. Toma com 2 copos d'água. Mas não adianta, né? Então tem que conseguir dizer qual é o princípio, como é que vai funcionar. Aí agora uma pergunta que todo mundo que é gênio, assim, que nem eu, deve estar pensando agora. Eu tenho várias ideias, já inclusive até formulei em guardanapo no bar, já desenhei o protótipo todo. É muito caro? Depende do tipo de patente para cada ideia. Por exemplo, um produto mais simples ou algo extremamente revolucionário. Pode variar o preço dessa patente? Pode variar um pouco o trabalho do profissional, que vai te auxiliar ali na redação da patente, né, de acordo com a complexidade daquela invenção. Como é que esse profissional é especializado em quê? Geralmente é uma equipe multidisciplinar. Então é composta por engenheiros, que é quem vai dialogar com o inventor e conseguir colocar no papel então a tua invenção, e um advogado também especialista na área que dá o suporte, principalmente na parte final da redação, que é o cerne da proteção, né? É que eu fico imaginando, tem, sei lá, uma patente de uma tampinha revolucionária que não deixa sair o gás. É útil, extremamente útil. Agora, comparado à pílula do câncer, que é algo que vai revolucionar e transformar a história da humanidade, ambas teriam praticamente o mesmo valor? Talvez. Né? Na verdade, para fins do trabalho do profissional, talvez. Sim. E o que eu sempre falo, assim, o valor depende do que o mercado quer pagar por ela. Claro. Né? Então, tem um exemplo que eu costumo dar quando eu dou alguma palestra, que é o clips.
que lá no início do 1900 e tanto foi objeto de uma patente. E que é coisa mais simples do que um arame que dobrado prende folhas. Ele resolve um problema técnico que existia, né? É verdade. E foi uma patente. Isso. Dá emprego por muita gente, né? Que bota clipes. Eu comecei nessa empresa assim, botando clipes. E aqui estou eu, 11 anos depois, né? Mas, enfim, é importante a gente reforçar que a patente é algo extremamente fundamental hoje para que a pessoa possa preservar uma boa ideia. Ela é necessária. Em tempos de internet, onde a ideia se propaga e se compartilha que rápido. Como tu só tem a proteção da patente se tu tem o registro, Sim. E um dos requisitos é a novidade, se tu tornou público, ela já está em domínio público, ninguém mais pode ter, e tu, que daqui a pouco investiu tempo e dinheiro em pesquisa e desenvolvimento, não vai ter o retorno e vai trabalhar em cima de um commodity. Em cima da patente é que se garante o retorno de quem inventou. Exatamente. Especialmente se não é o dono da empresa que vai produzir. Vai ser explorando de forma exclusiva no mercado, vai ser licenciando, eventualmente vendendo, né? Então existem várias formas de explorar a patente para que gere esse retorno, né? Perfeito. E você que está na universidade desenvolvendo projetos, fique atento a isso, né, Márcio? Sim, sim. Porque senão vai dormir na sopa, né? Então eu quero agradecer a disponibilidade de vocês, darem essa aula, para que os gênios, assim como eu, em casa possam também lucrar de forma... A gente não quer explorar a humanidade de maneira nenhuma, mas tem um retorno. Afinal de contas, somos mentes brilhantes, né? E aqui me incluo, porque vou terminar deixando mais uma invenção que eu gostaria que o Gustavo me ajudasse, junto com o Márcio, a patentear. A água em pó, que é muito simples, você pode levar no seu bolso, né? Está aqui um pacotinho de água em pó, você abre ele, joga no copo, mistura com água e aí está a água para você beber em qualquer lugar. Muito bem. Né? Gostou da ideia? Mercado aceitando, né? Pois vai é. ter valor. Então tá, aguarde aí. Água em pó do Bibs, tá? Tem que misturar com água, não esqueça. Gente, muito obrigado. Obrigado pela aula mesmo. Sejam sempre bem-vindos. Tragam mais ideias e inovações aqui para a gente dar de exemplo, estimular as mentes brilhantes aí. Tá bom. Aguardamos convites. Até o próximo encontro, tá bom, Márcio? Gustavo, obrigado. Você se interessou pela conversa que tivemos sobre patentes? Pois é. Então tá aqui, ó. Patentes e inovação, dia 9 de agosto, 16 horas, amanhã, popular amanhã, no prédio 14 aqui da Ubra, Auditório B, Ubra Canoas, né, esse evento que vai trazer mais informações. A gente acabou de conversar com o professor Márcio, também com o professor Gustavo, a respeito de patentes, né? Você que tem ideias, você que quer patentear um produto, uma ideia que teve, tá aqui, ó, mais informações, 3477-4000, ramal 4102, para você ter mais informações. Esse evento aqui que a Ubra está trazendo para professores, público em geral, fique à vontade, alunos, especialmente que estão desenvolvendo, né, no seu doutorado, no seu mestrado, alguma ideia, patentes e inovações. 9 de agosto, amanhã, 16 horas, prédio 14, auditório B aqui da Ubra Canoas, no campo central da Ubra em Canoas. Mais informações sobre o assunto e sobre esse workshop bem bacana, 3477-4000, no ramal 4102, é isso, produção? 4102, né, para você ter mais informações e participar desse workshop amanhã. Não esqueça.